A NVIDIA também podia fazer uns softwares abertos, né? Mas tudo bem. Fala galera da HWUp, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, eu sou o Júlio Abreu e você tá na HWUp Hardware Upgrade. Nos últimos dias nós temos debatido muito sobre DLSS, Ray Tracing, os gimmicks do lado da NVIDIA e pensado, poxa, precisamos de um DLSS, um competidor pro DLSS do lado da AMD. E muito se fala do MLSS, Machine Learning Super Sampling, que viria lá pro ano que vem. Não é para agora, a AMD não falou nada de forma oficial sobre ele, passou por cima algumas coisinhas ali durante a apresentação dela no dia 28, mas não tem nada ainda que se possa ter uma certeza, uma clareza em relação a um competidor do DLSS. E aí eu vi algumas pessoas falando muito do Fidelity FX, que seria ali algo que a AMD já falou desde lá de 2019, já tem disponível em alguns jogos, que melhora sim a qualidade da imagem, não comparado ao que o DLSS faz. É uma biblioteca da AMD que está aí aberta para todo mundo, é open source, pode ser utilizado tanto em placa da AMD como em placa da NVIDIA. E algumas desenvolvedoras têm implementado nos seus games. Quais jogos têm isso disponível? Melhor desempenho? Tira um pouco da carga da GPU? Faz diferença? Tem alguma coisa a ver com DLSS? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, roda a nossa vinheta, enquanto isso você já se inscreve, já ativa a notificação e eu vou te mostrar qual é dessa parada do Fidelity FX. Sonhando com SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na MMORC o seu Windows 10 pode sair por menos de $10. O Windows 10 pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HWU35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de $10 você tem um Windows 10 original, extrai a sua chave e ativa o produto online. Então, galera, primeira coisa que eu ia falar para vocês é que não tem nada a ver na prática. O desempenho que você ganha pelo Fidelity FX não se compara ao que a gente ganha com DLSS, onde você reduz a renderização, está lá em 4K, você vai renderizar o jogo em Quad HD e vai fazer um super sampling via inteligência artificial, né, de acordo com o treinamento lá que a NVIDIA fez no seu servidor, para que haja o preenchimento dos pixels via os Tensor Cores e você tenha uma imagem similar ao que teria na resolução nativa. Então você está renderizando em Quad HD, mas para ter uma imagem similar ao que você teria com o 4K, né, com aquela quantidade de pixels absurdas que você perdeu em renderizar abaixo da resolução nativa. Isso te dá um ganho de desempenho, mantendo a qualidade de imagem. No caso do Fidelity FX, ele tenta reduzir um pouco do peso para a placa de vídeo, você tira um pouco da carga dela, por você trazer uma qualidade maior de imagem, contraste melhor, né, sem que isso pese tanto para a GPU, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vamos mostrar para você agora aqui, inclusive alguns comparativos, para que você tenha a sua própria ideia sobre isso e que tire essa ideia da cabeça de Fidelity FX concorrente por DLSS. Não tem nada a ver, eu vi algumas pessoas falando sobre isso. Vamos dar uma comparada aqui para a gente entender. É legal também que a gente veja o que a própria AMD fala sobre o recurso, né? Para a gente compreender de forma mais clara. AMD Fidelity FX. Fidelidade máxima. Jogos com um visual incrível para jogadores. Baixos custos de desenvolvimento para desenvolvedores. O AMD Fidelity FX é nossa caixa de ferramentas de qualidade de imagem de código aberto, composto de 5 soluções otimizadas para arquitetura RDNA, agora RDNA 2 também, e disponível para que desenvolvedores possam implementá-las em seus jogos. A Fidelity FX ajuda a oferecer a máxima qualidade visual com sobrecarga mínima no desempenho, liberando sua placa de vídeo para alimentar as intensas experiências de jogo que você exige. Você vê aí que ela não está te prometendo, não, você vai ter um ganho de desempenho. Aqui tem um comparativo, né, com o TAA, Temporal Anti-Aliasing, e o Fidelity FX ativado, Contrast Adaptive Shepherding, que seria o CAS. Off e On. Aqui no Screen Space Reflections, dá para perceber melhor, ó. On, dá uma olhada no peão, você vai ver que com ele ligado tem o reflexo dele abaixo, ó. Bem nessa parte onde eu estou passando agora, o peão ali embaixo, você tem ou não o reflexo, ele desligado, ele ligado, Screen Space Reflection.
Acho que agora com o Ray Tracing, não sei se ela precisa tanto dessa parada, mas beleza. Vamos lá. No ambiente Occlusion, também tem uma diferença. Ó, ele desligado, confesso que lá atrás eu achei mais claro, mas realmente está mais bonito com o ambiente Occlusion ligado com o Fidelity FX. Ele dá um contraste, ó, você vê que a sombra no fundo fica mais realista. Olha os vasos lá no fundo. Alguns outros comparativos, ó, no Fidelity FX mapeamento HDR, otimiza também para quem está utilizando o HDR on, né? Então você vê na esquerda off, na direita com ele ligado. Jogos compatíveis, aqui ela está falando de algumas desenvolvedoras, ó, que já tem na sua biblioteca e na sua engine o suporte que eles estão utilizando para alguns jogos, motor gráfico Unity, Capcom, Rebellion, Loki. Tem alguns já conhecidos aqui. NetherRealm, que é do Mortal Kombat. Ó. Resident Evil 3, AMD Fidelity FX, Contrast Adaptive Sharpening, aquele que a gente viu lá em cima. Borderlands 3, Ghost Recon Breakpoint, que ninguém liga. Gears 5, World War Z, Star Control, pouco vi desse jogo. Monster Hunter. Muita gente joga esse. São poucos jogos, como vocês veem, que estão realmente compatíveis. No Shadow of the Tomb Raider, eu testei e funciona inclusive, tá, com a placa da Nvidia. Star Wars Jedi Fallen Order. Então, como vocês veem, já tem alguns jogos compatíveis com o recurso. Vamos ler um pouco mais sobre ele, para que a gente trace aí um paralelo com o que a gente tem no mercado, se você ainda não utilizou, se você nem percebeu esse recurso, ele é pouco falado, né? A tecnologia AMD Fidelity FX foi apresentada durante um evento da E3 deste ano. Isso foi lá no meio do ano passado, faz um ano que isso aí tá aí. Pouca gente falou dele, né, durante esse tempo, e agora que a AMD lançou as suas novas Big Navi, suas RDNA 2, começaram a falar que pode ser não um substituto, nem um concorrente para o DLSS. Ah, mas tem o Fidelity FX do lado da AMD. Tá, vocês vão ver que não é bem, né, um concorrente. Não seria esse o cenário ideal. A gente precisa de um DLSS do lado da AMD, que aí, como eu disse para vocês, pode ser sim, por que não, o tal do MLSS que a gente já falou aqui. Né? A proposta do Fidelity FX é combinar de forma automática diversos efeitos em menos áreas de sombreamento, no intuito de diminuir a sobrecarga e aliviar o uso da GPU. Tá, se tira um pouco da carga da GPU, isso deve trazer um pouco mais de desempenho. Dessa forma é possível trazer uma maior qualidade de imagem e ao mesmo tempo uma possível diminuição da temperatura da placa de vídeo por diminuir o número de processos. Diminuir a temperatura aumenta um pouco o clock, né? É importante salientar que o software desenvolvido pela AMD tem a possibilidade de ser usado tanto com GPUs GeForce da Nvidia quanto o Radeon da AMD. Algumas semanas após o anúncio da nova tecnologia foi disponibilizado para RAID 2. Vocês viram lá agora que estão em vários jogos. Aí o pessoal do Overclock 3D fez um comparativo no Fórmula 1, ó, com recurso habilitado e desabilitado. Aqui no uso do HDR, a foto de cima é com ele habilitado e na foto de baixo é desabilitado. Confesso que eu, pelo menos, vi pouca diferença nesse comparativo. Você pode colocar aí no comentário. Eu até vi uma diferença razoável quando eu testei no Shadow of the Tomb Raider. Ó, o uso do Fidelity FX é possível aprimorar o contorno dos objetos. Aqui dá pra ver melhor. Ó. O RAID 2. Na foto de baixo, com ele desligado, e na foto de cima, com ele ligado. Você vê que há um pouco mais de detalhamento, tá, na arma ali, ou os contornos, o contraste, mas eu não consigo olhar, não sei se eu sou tão fanboy Nvidia desse jeito, gente. Falem pra mim aí nos comentários, eu devo estar muito louco, porque eu não sei se eu consigo ver melhor na de cima. Inclusive a parte de cima da arma, eu acho que tá mais detalhada e menos borrão do que na de cima. A não ser que eles trocaram aqui, porque aqui se você passa o mouse, ó, arbustos e arma com efeito Fidelity FX ativado na de cima e na de baixo desativado. Só que nessa região aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, eu acho que está mais detalhado do que aqui, na que está ativada. Não sei, gente, deve estar muito doido, cara.
Sou muito fanboy NVIDIA, só pode ser, porque eu não vi essa diferença para melhor ou evidente, como ele fala aqui, ó. Tal. Aliás, talvez o Fidelity FX não seja tão evidente em certas circunstâncias, mas determinadas cenas o efeito, como podem conferir acima, é notável. Bom, realmente há uma diferença, mas eu não sei se eu tô achando tão melhor com ele ativado como nessas duas fotos aí comparativas, só se ele trocou a parada. Aqui nós temos um canal que fez o teste, eu vou deixar rodando para vocês, e aí vocês mesmos comparem e tirem a conclusão de vocês. Vou colocar aqui e rodar em 4K essa parada logo, para que vocês tenham um máximo. Aqui não deixa eu pôr em tela cheia, mas tenho certeza que vocês estão vendo perfeitamente aí, ó. Pronto. Na direita com ele ligado, agora tá tirando o efeito, ó. É. Não sei, cara. Agora ele tá tirando o efeito, do lado direito é com ele ligado. On. É, dá um contraste maior, uma definição, uma maior nitidez. Agora off, ó, fica um pouco mais borrado. Assim, tá off, pelo menos tá escrito lá embaixo. Agora vamos ver quando ele vai passando o filtro, ó. Embora me pareça deixar com mais nitidez, também me parece me deixar um pouco mais serrilhado. Não é possível, deve ser o inverso isso, porque não pode ser para ficar melhor, para ficar mais serrilhado. Olha lá, ó, o pilar lá ficou bem mais borrado. Acho que é o inverso mesmo. Na verdade ele vai fazendo, vai ficando on. Tava on, aí vai ficando off, ó. Acho que é isso. Se ele ganha mais nitidez, mas eu também acho que dá um serrilhado maior. Bom, é minha opinião, mas óbvio que aqui a gente trata a minha, a sua, a do fulano, a do ciclano. A gente quer saber a sua também. Pelo que você viu aí, pelo que você já tem testado, já está disponível em alguns games, tanto com a sua placa AMD como a NVIDIA, como você leu aqui. E assim, para quem já usou o DLSS 2.0, sabe que a diferença lá do começo foi melhorando muito e tá muito bom. E dá um ganho de desempenho alto. E a inteligência artificial consegue te deixar muito próximo, às vezes até melhor, do que a resolução nativa. Então, se vir agora o MLSS, um concorrente disto para o lado da AMD, ótimo, vamos bater palma de pé e vai ser muito necessário, vai ajudar muito para o uso do Ray Tracing por parte dela. Porque a gente viu que o DLSS ajuda muito o Ray Tracing na NVIDIA. Não só porque dá ganho de desempenho, visualmente o DLSS otimiza o Ray Tracing. O Ray Tracing por si só, ele deixa um granuladozinho, uns ruídos na imagem. Fica um film grain. Isso é conhecido por parte de todos, inclusive da própria NVIDIA já falou sobre isso. E o DLSS, ele tira esse film grain, esse granulado que fica, o ruído da imagem. Então, eu acho que como o desempenho sem o DLSS no Ray Tracing para a AMD e para a NVIDIA também fica aquém, a gente vê que já há uma necessidade, há uma demanda para o DLSS por parte da AMD. E a comunidade pede isso, está falando sobre isso. Então a gente viu que eles estão planejando, que há alguma coisa nesse sentido do MLSS, talvez a gente saiba alguma coisa mais agora em janeiro, mas não tem nada a ver com Fidelity FX. Eu testaria para ver, pô, nesse jogo ficou bom, nisso aqui ficou legal, nesse aqui não. Testaria um pouco mais, mas não é algo que tenha me enchido os olhos como o próprio DLSS, como o próprio Ray Tracing, como o MLSS pode acontecer, pode fazer o mesmo. Então, eu diria para vocês assim que, por isso, o fato que a gente viu no começo do vídeo ali, a AMD falar, ó, tá aí, ó, aberto, software aberto para os desenvolvedores fazerem uso. Por esse tipo de coisa que eu gosto do ecossistema da NVIDIA. Dela trabalhar junto com a desenvolvedora, implementar e falar, ó, é uma tecnologia fechada, é muito melhor que seja aberto, que você possa utilizar com qualquer placa. Ah, dá para utilizar o DLSS com a AMD, que legal.
sabe? É um mundo muito bonito. Mas quando a gente vê que o negócio, mesmo sendo fechado, tem uma maior participação de quem criou aquilo, um envolvimento por trás, né? A Nvidia vai lá e tá junto com a desenvolvedora para trazer o melhor uso possível do recurso, faz diferença. Então eu não sei se os desenvolvedores estão caminhando tão junto com a AMD para utilizar o Fidelity FX e como eles farão com questão do Ray Tracing, questão do MLSS, concorrente para o DLSS, por conta da RDNA 2 nos consoles, né, dar suporte para Ray Tracing, a gente espera que tudo isso melhore. Mas, se vocês queriam saber um pouco mais do Fidelity FX, tá aí para vocês. Quero saber a opinião de vocês aí, se vocês acham que precisa sim ter um DLSS da AMD, ou se isso é gambiarra, não vai ajudar nada, você nem vai usar se tiver isso na AMD. Deixa aqui o seu feedback, eu acho que precisa. E você?